Olá, 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 olá. Bom dia a todas e a todos. Começa agora mais um Fórum 11:30. Vão dando um oi aí, vão avisando os colegas, dizendo que vocês estão chegando, dizendo de onde são. Alaíde, Davi, olá, olá. Vamos compartilhando. Depois vai para o YouTube. E o povo que está assistindo no YouTube, eu vou lendo os comentários durante o dia e vou respondendo. Alguma coisa que vocês quiserem perguntar para o dia seguinte, vocês me avisam que eu faço aqui no o comentário, tento discutir. Vou sempre separar 2 ou 3 comentários do YouTube para discutir no dia seguinte aqui com vocês. Cidinha Santos, Kishi, Lenisa Bessa, Vivian Avelar, Romeu Bezerra, Maurício Ayer, Flávio Henrique Silva, Sérgio Reis. Olá a todos, Fernanda Lula Gonçalves. Tem tanto Lula aqui nessa timeline. Cidinha Santos na audiência, isso, querida. Obrigado aí pelo telefone que você me passou hoje. Vera Lúcia Venturini, Ellen Lula. Vamos lá, vamos avisando. Hoje eu entrei às 11:30, hein? Quem diria? Eu estou parecendo o Tim Maia da blogosfera. Chego sempre atrasado. Mas é que é difícil cumprir horário aqui nas dinâmicas da correria do dia a dia, mas a gente tem chegado. Felipe Bezerra ligado, Dedé, olá, como é que tá? A Karen, vamos lá, pessoal, vamos avisando o povo aí que vai chegando, para ir dando um alô, para ir falando de que cidades estão conversando. Enquanto isso, eu vou aqui tentar acompanhar vocês para ver como é que está a transmissão aqui no YouTube. Pessoal, aproveitem, a gente ainda está com aquele problema, a gente ainda tem aquele problema no YouTube de Hangout, mas estamos insistindo ali, estamos discutindo. Aliás, hoje o vídeo que nos levou a ser punido é um vídeo do Nelson Marqueselli, deputado federal por São Paulo. Ele mandou uma carta aqui dizendo que ele não tem nada a ver com isso, que não foi ele que pediu a punição. Bom, é a palavra dele, o YouTube não disse que foi ele que fez a denúncia, mas era um vídeo que ele estava de paletó, gravata e uma bermuda ou uma cuecona, e como fez a gravação numa mesa de vidro, isso gerou um protesto, sei lá de quem, que apareceu a cueca dele, e a gente foi, então, punido pelo YouTube, porque sabe que as pessoas são muito certas, não podem ver a cueca dos outros. O Marqueselli hoje é um dos que está na operação aí de desvio de recursos do Ministério do Trabalho. O ministro do Trabalho foi afastado pela PF, pelo Supremo, o que, aliás, é um debate bastante complicado, né? Esse poder que está sendo dado ao judiciário para fazer o que bem entende na política me incomoda bastante. Já digo isso há muito tempo. Não vai ser, não vai ser agora que é contra os caras do Temer que eu vou ficar quieto. Mas antes de falar do Marqueselli, que hoje está sob investigação e que gerou a nossa punição pelo YouTube, não foi por ele, porque ele não tem como fazer isso. Vamos dar uns ois aqui. Del Barbosa, Rio Grande do Sul. Bom dia, Patrícia. Cauê Itatiba. Aí o Del Barbosa. O Fórum de São Paulo apoia o PDT? Rapaz, Fórum de São Paulo. Sei lá, Del Barbosa. Cassino, Rio Grande do Sul. Vai, queria que você fizesse um comentário do suposto apoio do DEM ao Ciro, com apoio do PMDB ao PT em 2 eleições com direito à vice. Eu vou discutir isso. Eu não vou discutir por esta questão de quem é mais santo, quem é mais puro, mas dos interesses que estão por trás disso. André Lobão, do Rio de Janeiro, meu amigo. Lurdinha Castro, olá, olá. PSD vai para o PDT ou o PSDB? Então, vamos conversar sobre isso. Bom dia, Rovai. César Leal, só a luta nos salvará. Natal, Faculdade Europeia de Vitória, bom dia. Estou até curioso para saber se é uma faculdade, que tipo de curso vocês têm, como é que funciona.
é quem toca a rede social, que nos acompanha. Dá um alô aqui se quiser falar no privado, não tem crise. Ieda Cat, talvez eu esteja errando, de Londres aqui nos acompanhando, um abraço. Luísa Dias, olá. O PT apoiar o Renan Calheiros pode, apoiar o Ciro não. Nilson Eisenman. Eu falei isso aqui? Eu não falei. Você só leu a pergunta, espera eu fazer o comentário, porque senão a gente não faz debate, não faz conversa. Bom dia do Rio de Janeiro, Cláudia Ferreira. José Dirceu vai ser o candidato do PT. Olha só o Del Barbosa lançando o José Dirceu para presidente da República. Gente do céu, esse já deu para identificar. Eu nem vou falar o nome do candidato que esse Del Barbosa deve apoiar. Eles nos seguem, eles vivem nos admirando, adoram a Fórum, adoram este que vos fala, esses bolsominions. Bom dia, Recife. Bom dia de Londres, Ouro Preto, PT, blá, blá, blá. Guta Ferreira, bom dia. A Ineuza dos Santos, Bolsonaro presidente. Eu falo que eles adoram ver a gente. Bolsomínios, beijinhos. A gente aqui manda beijos, a gente deseja paz a vocês, alguma tranquilidade no coração para vocês pensarem menos em arma e mais em livros, por exemplo. Em vez de ter arma, comprem livros. Olha, livros faz bem à saúde, livros mexem com os neurônios, fazem a gente falar menos bobagem nas redes sociais. Véi, bom, PT no segundo turno, vocês são loucos? Ah, Nilson Jones, rapaz, eu acho que é uma chance grande do PT ir ao segundo turno, mesmo sem o Lula. Mas vamos lá, vamos molhar o bico, tomar um golinho de café, e aí eu vou conversando com vocês aqui. É o seguinte, pessoal, eu sempre achei muito estranha essa história. O Christian de Guaíra está dando alô. Vamos lá. Quem puder ser sócio Fórum, a revista Fórum está pedindo, ganha descontos. Olha só, convite especial aqui para todos vocês. Dia 11, quarta-feira, a querida Laura Carvalho, que eu chamo de amiga, apesar da gente se ver pouco, eu tenho um enorme carinho por ela. Ela vai lançar o livro dela, A Valsa Brasileira, aqui em Santos, na Casa Fórum. Cidinha, que está nos vendo, amigos da Baixada Santista, ou pessoal que quer vir para cá, curtir uma noite especial, já reservem os lugares na Casa Fórum. A gente comprou uma quantidade grande de livros, vai vender com desconto para sócio Fórum. Então, quem quiser ser sócio Fórum vai comprar o livro com desconto aqui também. A Laura vai autografar, vai bater papo, vai conversar. Eu acho que vale muito a pena, então quero registrar aqui e pedir para quem é de Santos fazer também esse convite para os colegas, compartilhar na página. Eu estou indo para o YouTube mais tarde, porque a gente não está conseguindo fazer. Alguém me perguntou aqui, agora eu perdi o comentário, Luciano Ribeiro. Não está conseguindo fazer, Luciano, a transmissão pelo YouTube. Bom, caso Ciro DEM. Eu achava muito estranho esse apoio do DEM ao Ciro. Aí comecei a conversar com algumas pessoas para tentar entender por que esse movimento, e gente, inclusive, que não é nem do DEM, evidentemente, gente de outros partidos políticos. E a resposta simples que esse idiota não havia calculado. Há um debate no Centrão de que o que não pode acontecer é ir o Bolsonaro e o PT para o segundo turno. Porque aí eles vão ficar, primeiro, com o projeto de privatizações, no caso do PT, jogado para baixo do tapete. O PT não vai privatizar, tem um tipo de compromisso com o patrimônio público que é da sua origem, né, inclusive com os funcionários da Petrobras, da Eletrobras, enfim, de várias estatais, e com a história do próprio partido. E, por outro lado, o Bolsonaro é um jogo de alto risco. Tem uma parte da base desses partidos, como o DEM, que já gostariam de ir para o Bolsonaro no primeiro turno. Mas eles são minoritários ainda. Vamos dizer assim, na cúpula, há muito receio porque eles conhecem o Bolsonaro, sabem da sua incapacidade de articulação política. Bolsonaro é um candidato que foi candidato à presidência da Câmara e teve um voto, o dele. Talvez não teve nem o do filho. Teve só um voto. Podem checar aí.
Teve um único, ou dele ou do filho, não dá nem para saber de quem ele teve o voto. E então ele tem essa incapacidade de articulação política, salve Albenice, e assusta essas lideranças que estão acostumadas, né, à gramática do poder, que tem que fazer, sabe que tem que articular, tem que ceder, tem que abrir mão, tem que construir, porque senão você vai jogar com tudo, vai direto ao ataque, vai tomar muito gol. Fazendo uma metáfora Copa do Mundo. Ou seja, esse campo político, então, começa a perceber o seguinte, que o Alckmin não decola. Segundo consta, o DEM teria feito uma pesquisa aí, bastante... uma pesquisa mais aprofundada, que é aquela pesquisa de quali, de quant. Você faz a quant para verificar quantos % os candidatos têm em cada região. E, ao mesmo tempo, olha, o Fabi dizendo, vou me tornar sócio. Que legal, Fabi, isso aí. E a Diva, bom dia, Rovai de São Vicente. Diva, dia 11, compromisso lá na Casa Fórum, lançamento do livro da Laura Carvalho. Esses partidos, então, começaram a perceber que se eles apoiassem o Alckmin, corria o risco, do Alckmin não ir para o segundo turno. 2, o Alckmin indo perder no segundo turno. Para quem? Para um candidato do PT. Porque nas pesquisas quali-quant que eles têm feito, o que aparece? O Bolsonaro consolidado nessa faixa de 15%, 17%, 18%. O Bolsonaro com índice de votos muito alto, votos já firmes, na casa dos 12%, que fala assim, não, eu não vou votar em outro, dane-se, pode falar que ele beijou na boca o Lula, que eu vou votar no Bolsonaro. E uma quantidade, potencial de crescimento que não é alto, mas que poderia levá-lo ao segundo turno. Se o Alckmin, que é o candidato preferido desse segmento do ponto de vista ideológico partidário, as cúpulas desse partido preferem o Alckmin. Se o Alckmin for crescer, ele vai crescer para a banda de cá, da direita. Para crescer na banda da direita, ele tem que tirar o Bolsonaro do segundo turno. Bom, em tirando o Bolsonaro do segundo turno, vai ficar para outra banda, mais centro-esquerda e esquerda, uma disputa entre Ciro e PT. No cálculo desses mesmos dirigentes partidários, o PT teria, então, mais condições de levar um candidato seu ao segundo turno, mesmo que ele não fosse o Lula. Por quê? Ia ter mais tempo de TV, tem partidos mais organizados nos rincões do país, tem um discurso mais fácil de ser assimilado no campo popular, e o PT, então, teria uma votação maior que a do Ciro, iria Alckmin e algum candidato do PT para o segundo turno. Se fosse o Lula, talvez nem segundo turno tivesse, a gente sabe disso. Nesse momento de disputa, os setores populares tenderiam a ir mais para o PT, é isso que diz as quales. O PT ganharia de novo do PSDB a 5ª eleição. Ou seja, qual é o cálculo desses dirigentes partidários de direita e centro-direita? Se eles apoiarem o Ciro agora, o Ciro tira o PT do segundo turno. O Ciro vai para o segundo turno com o apoio da direita e centro-direita, DEM, PP, PRB, etc. Tira o PT e do lado de lá, dane-se. Se for o Alckmin, eles podem até no segundo turno, a depender dos movimentos que o Ciro fizer, sair do Ciro e apoiar o Alckmin. Se for o Bolsonaro, tudo bem, eles podem fazer o que eles bem entenderem. Ou seja, eles vão jogar com 2 possibilidades no segundo turno, contra a possibilidade de jogar com nenhuma no segundo turno, ou só com meia. Porque o Bolsonaro saberá que ele não precisa ceder em nada para ter o apoio dos caras, porque eles não vão apoiar o PT. Percebem? Então, a conta é muito pragmática. O problema é o seguinte, com esse movimento que o DEM está fazendo, o Ciro começa a dar passos para trás no seu discurso progressista. Isso está claro, os eleitores do Ciro podem estribuchar, falar que não, mas isso acontece sempre na história da vida política, quando você vai abrindo as suas
possibilidades de articulação política, quando você vai ampliando as suas alianças, você vai distensionando o discurso para poder colocar mais melancias no seu caminhãozinho. É assim que funciona. Por exemplo, ele começa a dizer que a Lava Jato não é tão ruim assim. A despeito desse campo político querer resolver o problema com a Lava Jato, porque está todo mundo enroscado, né? O PP é o mais enroscado de todos, o DEM, o PSDB, enfim, precisam de alguém para ajeitar esse meu campo. O Ciro faz esse discurso porque o eleitorado desses setores prefere a Lava Jato. Eles são seduzidos pela essa lógica de combate à corrupção, que pode, inclusive, cometer arbitrariedades judiciais para prender aqueles que eles consideram corruptos a despeito de ter prova ou não. Está aí o Lula para mostrar isso. Enfim, então, o Guto está chamando a atenção que o problema é que teremos muitos votos brancos e nulos. É isso que pode potencializar a candidatura do Bolso, segundo ele. É verdade, você tem muita razão. Esses 15% do Bolsonaro podem virar 22%, 25%, se a gente tiver 30% a 40% de votos nulos e brancos. É verdade isso, sim. É muita verdade. E por quê? Porque se o Lula não for candidato, por mais que ele escolha... É verdade, ele também nunca disse que a Lava Jato é tão ruim, mas espera aí, eu já vou chegar nisso. Ou seja, você tem, então, um cenário que, se você tiver muitos votos nulos e brancos, você aumenta aqueles... Você dá mais chance àqueles candidatos que têm votos consolidados. Sem o Lula como candidato pelo PT, seja quem for o candidato, ele vai ter uma quantidade de votos, mas vai perder outra. E vai perder, muito provavelmente, para o voto nulo e branco. O cara fala, olha, eu só votaria no Lula. Se fuder, não sei desse Haddad, tem gente que fala que ele foi bom, tem gente que foi ruim. Esse Jacques Wagner eu nunca vi na vida. Esse Celso aí, quem é? Ou seja, o cara não vai sentir vontade de sair de casa, né? Pegar a condução e votar, ou sair, atravessar o rio, como lá na Amazônia. Não vai. E aí esse voto... E a classe média vai votar. A classe média tem clareza ideológica da importância do voto. Ela vai ao voto e ela vai votar nos candidatos conservadores, e isso pode fazer com que você tenha 2 candidatos conservadores. Tem o mínimo de respeito pelo seu Daniel, papapá, amando do democrata. Guilherme, desculpa, você precisa estudar história, amigo. É um vexame, assim, eles nos adoram. Fica sócio fórum, Guilherme. Apoia aqui a gente para poder continuar assistindo. Senão eu vou acabar te bloqueando. Em relação ao Ciro, ele nunca disse que a Lava Jato é ruim. Mas ele sempre ponderou que ela cometia arbitrariedades. Nesses últimos tempos, ele já tem ponderado menos, Gustavo. Ele tem falado menos de forma forte em relação às arbitrariedades que a Lava Jato está cometendo. Ele falou assim, a Lava Jato é importante para o Brasil, mas as arbitrariedades, mais isso, mais aquilo, isso parou. Né? Isso ele já arrefeceu. Quem mais está me perguntando aí? Vamos lá, que eu quero conversar com aqueles que valem a pena. Nenhum é um político que tenta emular o trabalhismo ultrapassado. O Jonathan, Guilherme, te printei, vou mandar para os advogados da Gleice do PT. Tá certo, Francisco Braga, faça isso, denuncie. Quem tiver colocando comentários aqui, eu peço para quem está na fórum, se for comentário que citação ao ódio, crime, printa mesmo, a gente vai denunciar tanto para o Facebook como judicialmente, porque é o que a gente tem que fazer, disseminação do ódio tem que ser combatida tanto de forma educativa, encaminhando ao Facebook, como judicialmente, se a coisa for grave. Haverá ato no dia 9/7 no STF em Brasília, para que se cumpra a Constituição. Muito importante, a Diva está dizendo, então quem for de Brasília e redondezas, é legal dar um pulo lá. O STF, que comete arbitrariedades, corte nomeada para políticos corruptos. Bom, vamos fazer o seguinte, já encheu o saco. Eu vou banir o Del Barbosa, denunciar comentário dele aqui. Pronto. Se puderem banir esse Del Barbosa, que eu não estou conseguindo, agradeço, porque assim, o cara que quer conversar, a gente conversa. O cara que quer ficar fazendo, dando
show aqui disseminando seu ódio, a gente bloqueia. Que a gente não precisa de seguidores. Ainda mais seguidores que não têm clareza política para fazer o debate político. Não precisa de gente legal, colaborativa. E assim, pode ser do PSDB, pode ser do Bolsonaro, pode ser de quem bem entender. Só não pode ser babaca. Né? Que se babaca, tchau. Eu entendo que mas o cara ontem foi vaiado defendendo a reforma. É verdade, Gustavo. Ele foi vaiado defendendo a reforma. O Ciro é um cara que é de centro-esquerda. Eu sempre disse isso aqui. Quem me acompanha sabe que eu não faço esse jogo não acho que a gente tem que afastar o Ciro desse campo político e jogar ele para o lado de lá. Muito pelo contrário. Eu acho sim, agora quero dizer, alguém falou, aí o PMDB. Eu acho que havia uma diferença entre o PMDB de 2010 e o do PMDB de hoje. Eu acho que o PMDB piorou muito. E olha só, não foi só o PMDB que piorou muito. Né? Por exemplo, o PSB era um partido mais à esquerda até 2013, 2014. Quando o Eduardo Campos amplia o PSB, chama lá do lado um cara de direita, um coronel, chama a gente de vários lugares, amplia o PSB, e o PSDB vira um partido de centro quase na direita. E agora que o PSB está voltando às suas origens. Os partidos, eles vão e vêm. O PSDB era um partido que tem o Requião, com todos os defeitos do Pedro Simon, que faz um discurso moralista, tal. Ele é um cara muito melhor do que a nova geração que ganhou espaço, como Eduardo Cunha, o Henrique Alves, que foram se tornando mais fortes. O grupo do Temer foi ganhando mais espaço, foi assumindo poderes. O Lula não queria o Temer de vice, ele tentou outras possibilidades, inclusive aqui entre nós, o próprio Sérgio Cabral, né, que a gente vê hoje que era um grande corrupto, mas fazia um discurso mais progressista. Ele tinha um discurso muito melhor que as suas práticas. E ele foi piorando no percurso do governo dele do Rio de Janeiro. O DEM não. O DEM já é uma merda consolidada, aqui entre nós, usando português claro. Né? É um partido estou falando isso do ponto de vista do campo progressista, não de um debate moralista. O DEM quer privatizar tudo. O DEM é o partido que defende a privatização do Estado como um todo. Então, associar-se ao DEM não é melhor do que se associar ao PMDB. Então, quando o Ciro tenta fazer olha, não, o PMDB é uma quadrilha. O DEM, peraí, não. Quem conhece, sabe, o ministro da Educação do DEM, de Pernambuco, recebeu Alexandre Frota. A primeira pessoa que ele recebeu no seu gabinete foi Alexandre Frota para discutir escola sem partido. Eu esqueci o nome desse picareta aí, que quer ser senador. Rovai, é sério que a esquerda pretende levar um candidato para as eleições? Realmente existe essa possibilidade? Eu acho muito difícil, Cauê. Acho muito difícil porque o Boulos, por exemplo, tem uma candidatura consolidada no PSOL, eu acho que o Ciro tem uma candidatura consolidada e o PT terá a sua. Mas, se sair uma candidatura única, eu serei uma pessoa feliz. O DEM é tão quadrilha quanto o PMDB. Eu acho que o DEM é do mesmo naipe do PMDB, ou, em alguns momentos, pior. Mendonça Filho, a Marluce me lembra aqui. O Jonathan diz, não foi o PT que afastou o Ciro afastou o PT. A esquerda, eu acho que os dois se afastaram. O PT também não agiu da melhor forma possível com o Ciro em muitos momentos, e o Ciro também não agiu da melhor forma com o PT. Então, um afastamento, porque tem diferenças entre o PT e o Ciro. O DEM não vem para agregar, pois isso já tem um projeto de governo 25%, ponto. Só uma questão de logística, não importa além. O DEM vai ter espaço, você não pense que você faz aliança, e está aí as alianças que o PT fez com o PMDB para mostrar. As alianças têm custos, né? Elas têm custos políticos, formação de governo, você tem que entregar estatal, você tem que amoldar um pouco, reduzir o teu ímpeto em relação a algumas coisas. Eu, por exemplo, quem aprovou a reforma trabalhista, dê uma olhada com quantos % dos deputados do DEM votaram a favor da reforma trabalhista, que o Ciro diz que vai rever.
São 100% dos deputados, não tem um que não. Então, assim, é muito complicado ficar fazendo de conta que não tem nada a ver com a gente. O DEM vai vir aqui, vai dar só um apoiozinho. O DEM, sabe quem é o DEM? O DEM é a antiga Arena, o DEM é o antigo DN. O DEM é um partido que se tornou PFL para continuar no poder quando a ditadura cai. Aí depois de PFL ele vira DEM, quando ele governa com Fernando Henrique, com Sarney, com tal, ele se desgasta muito para tentar não ser mais sair da oposição. Havia uma brincadeira que o PFL, DEM, etc., estavam no poder desde o Cabral chegou aqui, eles estavam já na aliança das embarcações. Ou seja, eles ficaram só fora do poder, sabe quando? Quando teve o governo do PT. Depois eles entraram com o PMDB. Então, me dizer que o DEM não é o PMDB, que é diferente, não tem aliança com o PMDB, não é bom para o país, pior ainda com o DEM. Vocês têm que estudar, o Ciro é machista, já foi do PSDB. Olha, Guilherme, numa boa, eu estudei, eu conheço política, eu vivi essa história, e eu acho que, assim, esse debate, ele não é o mais adequado para se fazer em relação ao Ciro, né? Que ele mudou de partido. O Ciro não é um cara, por isso que eu acho que é um dos grandes problemas dele. Ele tem muita dificuldade de liderar grupos. Então, por isso, ele começa num partido, vai para outro. Ele foi do PSDB, mas é bem verdade que ele rompeu com o Fernando Henrique no começo do governo do Fernando Henrique, né, quando ele podia continuar lá, ele podia ter feito ele podia ter ficado como o DEM, ficou ali sabujando, pegando cargos. O Ciro não fez isso. Ele foi do PP, depois porque na época era Arena, parece que ele nem foi filiado, se foi, mas não militou. Era o pai dele que era da Arena de verdade, e aí ele sai, vai para o PSDB, se elege prefeito de Fortaleza, apoiado pelo Tasso Gereissati. Depois daquilo ele vai para o governo Itamar, vira governador do Ceará, faz um bom mandato, é bem também razoável entregar os méritos que a pessoa tem, e vira depois ministro do Itamar, fala umas bobagens, mas era um cara respeitado. Por exemplo, eu me recordo, o movimento sindical conversava com o Ciro na época. Era a ponte que o movimento sindical tinha para discutir coisas. E no governo Itamar não se privatizou muita coisa. Quem veio a privatizar foi o governo do Fernando Henrique. E numa parte do governo Itamar, o Ciro chegou a ser ministro da Fazenda, quando caiu o Recupero. Então, conheço história, viu, amigo? Como é que é o nome dele? Guilherme e tal. Ciro é ressentido. Ele é um cara, assim, muito... ele tem um nível de ressentimento que me incomoda também. Você tem razão. Enfim, Marluce de Ciro não. E é isso. As pessoas têm todo o direito de dizer Ciro não, de dizer PT não, de dizer PT sim, de dizer DEM não, de dizer Bolsonaro. A questão é que, assim, no campo progressista, em algum momento, seja quem for para o segundo turno, a gente vai ter que estar junto, né? Ou a gente vai deixar o Bolsonaro ganhar a eleição. Eu já disse aqui, se o Alckmin for para o segundo turno com o Bolsonaro, eu viajo para Cuba. Eu não voto em nenhum dos dois. Eu acho que, assim, eles deram um golpe, eles que resolvam, porque aí a partir do golpe vai ter se fechado, porque tirado o Lula da eleição, provavelmente impedido eleitores de classe mais baixa a votar por conta desse recadastramento do voto, que ninguém está calculando isso, né? Aí, com vários outros tipos de situações, eles podem conseguir, eles podem até impedir o Bolsonaro no segundo turno, no segundo turno não de ser candidato, não duvido de mais nada. Mas, queridos e queridas, fechamos assim o nosso Fórum 11h30, muito grato pela rede que a gente tem construído. Às vezes eu não falo, mas, assim, eu já tem pessoas que já estão se tornando aqui amigas, porque estão quase todos os dias. É com muito carinho que eu faço esse bate-papo com vocês. Acho que essa rede me faz bem, me faz respirar, olhar a política, às vezes, não só a partir do umbigo, mas também desses contornos e dessa audiência, né, que vocês me proporcionam aí. Então, muito obrigado, gente. Seguimos amanhã. Brasil, Zil. E eu vou bater um papinho de 15 minutos com vocês no intervalo e depois sigo para o meu trabalho. Beijos a todas, beijas.
a todos. Seguimos. Até sexta-feira para a gente sextar juntos.